Então, gente, agora a gente já está com o cardiologista, doutor João Mauler, essa pessoa, uma figura, que é nosso colega, viu, Carlinhos? É, Formado em jornalismo aí, também. tá Eu vendo? quero que você comece nos contando, doutor João, como foi essa mudança de jornalista para médico, viu? É interessante essa história. Mas eu vou primeiro fazer a apresentação do currículo, porque a gente sempre gosta de apresentar o currículo dos nossos entrevistados. Então, doutor João Mauler é formado em medicina pela Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Fez clínica médica na Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora e cardiologia no Hospital Santa Isabel. Além de médico, é formado em jornalismo pela mesma Universidade Federal. Cria conteúdo online no YouTube, no Medicanal, que já ajudou centenas de estudantes de medicina desde 2014. Bacana falar desse Medicanal, desse conteúdo aí, bacana que você está fazendo aí para os estudantes de medicina. Esses estudantes de medicina, nesse instante a gente estava falando do episódio aí com as estudantes de medicina. Terrível, né, doutor João? Terrível. Então, meu amigo, prazer estar aqui. Prazer é todo meu, Elaine. Estou muito feliz de estar aqui. Saudar todo mundo que está assistindo também, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? É isso aí. E que bom, que bom. Estou muito feliz de estar aqui. Certo. Carlinhos, vamos trazer aí umas notícias sobre doenças cardiovasculares. Vamos sim. Então, alguns números que a É, gente tem aqui, né? Segundo a OMS, são quase 18 milhões de mortes registradas por ano, né? Por doenças cardiovasculares. No Brasil, são mais de 400 mil por ano. Número significativo. As que mais matam, né? É uma das doenças evitáveis que mais matam no mundo. evitáveis, né? Evitáveis. Porque realmente, assim, eu acho que o brasileiro ainda precisa fazer muita prevenção, né? Muita alimentação saudável, prática de atividade física, controlar, né? Diabetes, Diabetes, pressão arterial, pressão né? arterial, obesidade, para realmente não ter as doenças cardiovasculares. Doutor João, então eu vou para a primeira pergunta. Quais são hoje os principais fatores de risco para as doenças cardiovasculares? Acho que é basicamente essas que a gente citou aqui, né? Nesse nível. Pressão alta, diabetes, obesidade, o sedentarismo, né. Eu costumo dizer que esses fatores, a gente meio que faz um investimento na nossa vida, né. Assim, quando a gente controla eles, a gente garante que lá na frente a gente vai ter uma velhice, né, mais saudável. E quando a gente esquece que vai chegar lá na frente, né, a gente acaba abusando um pouco e aí descontrolando esses fatores e aí a conta vem. Então acho que o grande problema é esse, é que a gente, precisa fazer agora pela nossa saúde lá na frente. Entendi. É isso mesmo. Eu Carlinhos? queria só, assim, complementar também, esses fatores, eles também podem ser observados do ponto de vista hereditário, assim, por exemplo, pai e mãe que têm pressão alta e tem um O fator hereditário ele é importante, né, ele existe e faz parte, mas a gente diz que é uma soma, né, a gente tem a genética junto com o estilo de vida. Então, se a gente tem uma genética forte, a gente precisa correr ainda mais atrás, né, de controlar esses fatores através do estilo de vida, porque aí eles vão estar muito mais fortes, presentes de maneira muito mais forte, né. É é um alerta a mais para correr atrás de uma vida saudável. É. Por exemplo, doutor, pessoas que têm colesterol, que fazem de tudo, colesterol alto, fazem de tudo para baixar o colesterol, mas às vezes não consegue baixar. Isso é um fator, pode ser um fator genético? Sem dúvida, sem dúvida. A gente tem que lembrar que o colesterol, né, é realmente um fator importante, né, o acúmulo de colesterol no sangue. E o colesterol que está circulando, né, no nosso sangue, ele vem de 2 fontes. Ele vem da nossa alimentação, mas ele também vem da produção do próprio organismo. Dentro do fígado, a gente tem uma produção própria de colesterol. É muito comum, às vezes, o paciente que chega no consultório, né, com um colesterol muito alto e diz assim: "Mas como nada,
Eu não como gordura, não como fritura, tenho uma alimentação saudável, como bastante salada vegetal e mesmo assim o meu colesterol é alto. É por causa disso. É o colesterol endógeno e tem, sem dúvida, uma alta carga genética. Algumas pessoas têm uma predisposição a produzir muito mais colesterol do que outras. E mesmo que ela não consuma praticamente nada, ela vai ter o colesterol alto no sangue e vai precisar fazer uso de medicação e ainda mais vigilante em relação à alimentação. Certeza. O meu é bom, ele fica assim no coisa. E o ruim tá precisando regular. Mas eu tomo, assim, Bastatina, tomo todos os dias. Eu digo: "Meu Deus do céu, será que eu não vou regularizar esse colesterol?" Provavelmente Olha, você doutor tem uma João, genética aí também que contribui. eu acho, porque a família toda tem, assim, um pouco colesterol compensado. Mas não é tanto não, o meu não é tanto não. Mas, assim, eu faço atividade física, ó, ando na orla, faço pilates, faço malhação, né, procuro ter uma alimentação saudável, mas é isso e a ferritina, viu. Meu irmão me chama: "Dona Ferritina, como vai?" A ferritina é outro marcador que eu fico danada, eu não consigo ajustar. Mas, Elaine, não fica triste com isso, porque às vezes o paciente chega pra gente e fala assim: "Poxa, mas", igual você disse, né, "eu faço atividade física, É. eu tenho uma alimentação saudável e mesmo assim meu colesterol é ruim". Imagina se você não fizesse isso tudo, né, aí seria pior ainda, né. Isso, e até falando sobre isso, né, estilo de vida, né, e até que ponto isso realmente previne, eh, esses problemas cardíacos, né, doutor? Sim, sim. E sem dúvida, assim, acho que está mais do que comprovado que o estilo de vida ele está muito relacionado. E não só esses que a gente citou aqui, a pressão alta, o colesterol alto, o próprio estresse, né? Assim, a gente não pode deixar de falar sobre Isso, isso, né? com Assim, a certeza. rotina muito pesada que a gente tem hoje no nosso dia a dia. A gente liga a televisão, é só notícia ruim o tempo todo, É. né? A gente tem uma carga de trabalho muito alta, uma carga de coisas, de preocupações muito grande, e isso está mais do que comprovado, do que também tem um impacto importante, na nossa saúde cardiovascular. Inclusive, um dado interessante, que de alguns anos para cá, a própria Sociedade Brasileira de Cardiologia vem dando uma grande importância à espiritualidade como Isso. um fator protetor. Não estou falando de uma religião específica, mas o fato de ter uma espiritualidade, de ter, né, o próprio fator de comunidade que, quando você frequenta algum local, isso já está mais do que provado que tem também um impacto na saúde cardiovascular. Que bom, bacana. Eu fiz até matéria sobre isso com o doutor Antônio Pedreira, que é um psiquiatra, e eu falei, né, medicina e espiritualidade que estão se unindo em prol da cura de pacientes, né. Nada a ver. Doutor, muitas pessoas negligenciam a hipertensão, porque ela é considerada um assassino silencioso. A hipertensão, ela, na grande maioria das vezes, ela é totalmente assim. A gente recebe pacientes que estão com a pressão que a gente custa acreditar que está certo. 200, né, o famoso 20/10, 20, já peguei paciente com 22, 23 de pressão e sentindo absolutamente nada. Eu costumo dizer o seguinte, né, para os pacientes: a pressão alta, essa pressão de 20, 22, o problema dela não é hoje, não é amanhã, né, é daqui a 10, 20 anos. Essa pressão alta, ela está sobrecarregando o coração. E aí a conta disso vem lá na frente. Sim, E é muito difícil, às vezes, de conscientizar o paciente, de fazer com que ele use a medicação, porque assim, vamos combinar, é chato. É chato ter que, todo dia de manhã à noite, tomar um remédio, lembrar disso, especialmente para quem não sente nada, né? Mas é uma conta que vem lá na frente. E então acho que é muito importante a gente ter essa consciência que controlar a pressão não vai me trazer um benefício hoje, amanhã. Vai me trazer um benefício daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, ou até antes, dependendo dos níveis de pressão. Então é muito importante realmente ter essa consciência. a pressão alta ainda praticada, porque houve uma alteração, não sei se foi a Sociedade Europeia e Sim, sim. eu até coloquei lá na coluna também, falando que a 12/8 já não era mais
Já não é mais o O grande ideal, o né? ideal, O ideal. exato. Mas assim, é isso mesmo, É, doutor? pela sociedade brasileira, pelas sociedades brasileiras, ainda o alvo é pressão abaixo de 14/9. Porém, hoje, cada vez mais a gente vem vendo que quanto menor a pressão, melhor. Então, a sociedade europeia já coloca esse alvo ótimo como o 12/7, e a gente vê, se a gente olha um gráfico de Sim. doenças cardiovasculares associadas a níveis pressóricos, a gente vê claramente que quanto menor a pressão, então quando a gente chega em 110 de sistólica, né, o 11 por alguma coisa, a gente vai reduzindo mortalidade. Então a gente tem o alvo, na verdade, é ter a pressão menor possível, né. Claro que a gente fica no alerta e o alvo para iniciar tratamento hoje no Brasil ainda é o 14/9, com É, um né? ideal de 12/8, né. A sociedade Sei. europeia já coloca esse ideal em 12/7, mas aqui no Brasil a gente ainda talvez aí as próximas diretrizes até mudem isso, Isso. mas hoje ainda é o 12/8, 12 por famoso 12. 12/8. É. A pessoa precisa, ir ao cardiologista anualmente, né, doutor? Ou ao Muito, seu clínico certeza. e controlar a pressão, né? O homem é mais complicado, né, doutor? É. Quem leva homem para médico e médica é a mulher, É. é a companheira. O homem fica É naquela isso. coisa e negligenciando, Sim, né? Mas a pessoa tem que ir ao cardiologista ou clínico geriatra, enfim, para fazer o controle e tomar a exato, medicação. exatamente. É como a gente falou aqui, né, assim, é silencioso. É, Então, às vezes, a pessoa vai saber que tem uma pressão alta, que tem um diabetes, né, que é outro fator, assim, importantíssimo, e também, né, nos primeiros estágios, silencioso, lá na frente. Então é preciso ter essa consciência de fazer um acompanhamento, de fazer um rastreio. Tem gente que fala assim: "Eu não vou no médico não, porque quando eu vou no médico ele acha alguma coisa", né. Mas eu tenho visto na minha prática cada vez mais uma consciência das pessoas de buscar, né, de buscar fazer um rastreamento, de buscar fazer uma prevenção, né, de ir para consulta cada vez mais, para realmente prevenir, é. né, assim, e isso é uma coisa muito muito bacana, assim, que eu Uhum. vejo acontecendo cada vez mais e espero que isso se expanda cada vez mais. Doutor, a pressão muito alta causa o AVC. Sim. E causa o que mais? AVC, Hum, infarto, infarto. E insuficiência cardíaca, Sim, né, o pra vocês entenderem, assim, a pressão alta, ela faz com que o coração tenha que bater mais forte. sim, Ele precisa fazer uma força maior para vencer essa pressão alta, para bombear o sangue contra essa pressão alta. sim. Toda vez que a gente no nosso corpo, que a gente força muito uma musculatura, o que que acontece com ela? Ela aumenta de tamanho. Isso. Quem faz academia sabe muito bem disso. Isso não é uma coisa boa para o coração não, porque ele é um órgão adaptado para agir, né, da forma que ele foi feito. Quando ele aumenta de tamanho, quando as paredes dele engrossam, ele começa, com o passar do tempo, a se cansar. Sim, E aí, lá no longo prazo, a gente vai ter o famoso coração grande, né, que todo mundo fala: "Nossa, fiz um raio-x, meu coração tá grande". E sim, isso assusta bastante, né. E sim. com o passar do tempo ele vai ficando fraco, né, a gente vai tendo aí insuficiência cardíaca, aumenta risco de infarto, aumenta risco de AVC, né, como você mesma Sim, disse. Então certo. é uma verdadeira bomba Bomba, relógio. silenciosa, uma bomba relógio que tá prestes a explodir a qualquer momento, né. É isso aí. Fala, Carlinhos. Vamos para frente então, né. E doutor, como é que tá a questão do acesso ao SUS, né, para exames preventivos, diagnósticos, como é que tá essa Sim, a gente sempre tem que falar sobre o SUS, né, assim, é uma grande conquista do povo brasileiro, Isso, é verdade. é um sistema de saúde que é realmente único no mundo, né, mas claro, ele tem seus problemas, né, e Isso. um dos grandes problemas eu acredito que seja o problema do acesso. A gente tem uma população imensa e há uma dificuldade, né, da gente, fornecer, possibilidade de prevenção e de tratamento para toda ela. O Brasil é um país muito grande, um país muito desigual. É.
Então a gente tem locais em que a gente tem um acesso um pouquinho melhor, locais em que o acesso é bem mais precário. De uma maneira geral, aqui em Salvador, por exemplo, a gente vive uma realidade que é um pouco diferente, né, de outros lugares do Brasil. Sei. Eu vejo aqui até uma grande possibilidade de acesso para a nossa Isso. população. É claro que existem problemas, não é perfeito, não é o ideal, mas de uma maneira geral, a gente ainda tem um acesso melhor do que em outras capitais e falando em interior então, né, aí É, é bem mais complicado. é. Mas, a gente ainda tem um acesso um pouquinho melhor aqui. Claro que muita coisa precisa melhorar, mas às vezes demora um pouco para conseguir, acesso a uma consulta. Mas eu vejo principalmente em situações mais graves, como infarto, um AVC, uma situação dessas, os pacientes acabam conseguindo chegar ao sistema, de uma forma até que é surpreendente, né, a gente Sei. falando em termos de sistema único. Que bom que a gente está, né, Sim. melhor do que em Sim, outros estados, talvez da região Nordeste, né, estados mais, eh, talvez mais menos desenvolvidos, mais pobres, isso. mais carentes, mas que a gente está. Eu realmente eu sinto isso aqui, que eu leio muito sobre saúde, até por conta da coluna e do site, e agora do Pó de Varjão que eu tenho. E, por exemplo, eu vou dar um testemunho. Eu tô com um problema dessa ferritina que aumentou, né, ela vem aumentando assim e eu venho controlando e eu devo estar com algum, processo inflamatório que está fazendo com que eu tenha esse excesso de ferro, que não é bom, porque ele vai sendo depositado em outros órgãos, Sim. né, então eu preciso realmente baixar. E eu fui na unidade do fígado, que é uma unidade referência da CESAB, que fica ali em Brotas, com a doutora Delvone, que inclusive vai vir aqui falar sobre essa unidade, o trabalho belíssimo, e é SUS. E eu fui, ela disse: "Ó, Elaine, você chega e tal, vai pegar uma coisa", não foi nada demais, né, é assim, eu esperei, não foi coisa, e fiz uma consulta maravilhosa com ela, ela passou como se eu tivesse num atendimento até particular. Mas assim, não querendo desmerecer, né, eu acho Claro. que o bom médico, ela é uma médica que atende particular, atende na rede pública e tudo, eu acho que o papel do médico é esse, dar o Sim, mesmo atendimento aonde quer que ele esteja, sem né, dúvida. ou no público ou no privado, né, dar o mesmo atendimento. E ela me deu um atendimento, assim, excelente, me passou os exames, eu vou fazer e já vou levar para lá. Podia realmente procurar um médico particular e tal, não, eu fui lá e gostei. E é uma unidade referenciada, né, do fígado. E que Ah, às vezes até, Carlinhos, eu acho assim, que é isso que é o nosso propósito do Olho na Saúde, nosso site, de cada vez mais tá informando onde as pessoas podem ter acesso aos serviços sim. essenciais de saúde, entendeu? É isso que eu falo muito. Não, vamos buscar, vamos falar das doenças, das pesquisas, da ciência, vamos, mas também vamos falar do acesso. Como é que se chega a esse, entendeu, esse atendimento? Como semana passada, na semana anterior, a doutora Glícia estava aqui e falou do SEDIME, que faz um excelente trabalho para crianças que têm enurese noturna. Então, assim, coisas públicas, né. É isso. Vamos lá, Carlinho, você Para falou, frente, né? é. Doutor, o que há de mais moderno em tratamentos cardiovasculares atualmente? Eu posso te dizer, assim, que a cardiologia talvez seja um dos ramos da medicina que mais vem evoluindo a cada ano, né. A gente tem aí os congressos americano e europeu que todo ano chegam com grandes novidades, É, não só novidades em termos de tecnologia, em relação à cirurgia cardíaca, na coisa do percutâneo, né, do cateterismo, da sim, angioplastia, que também vem evoluindo com stents cada vez mais modernos, sim, técnicas operatórias cada vez mais, seguras, né, mas também a parte medicamentosa que vem evoluindo de forma, assustadora é, quase. Se a gente pega, por exemplo, uma doença como a insuficiência cardíaca, que há coisa de 20 anos atrás era uma sentença de morte.
né? A gente É. praticamente não tinha tratamento. Hoje, a gente tem um tratamento otimizado que tira os pacientes de sintomas importantes, que dão qualidade de vida, que trazem uma sobrevida Uma que é sobrevida, né? impressionante, né? A gente tem medicações como a dapaglifosina, por exemplo, né, que começou como um antidiabético e hoje a gente fala que é quase que um remédio para tudo, porque todo estudo que coloca a dapaglifosina, a gente vê benefício. Então, é uma medicação hoje usada na insuficiência cardíaca, que diminui mortalidade, melhora sintomas. E a cada ano a gente vai descobrindo coisas novas e a cardiologia não para. A verdade É. é essa. Eu acho que muita coisa que a gente aplica hoje no consultório, quando eu comecei a residência, pouco menos de 3 anos atrás, não existiam. É realmente uma coisa vertiginosa. E a Isso, tendência é bacana. cada vez mais, Ou né? é por isso que o Evolução povo tá constante. envelhecendo e ficando aí Tá vivendo mais, né? vivendo Sem dúvida. O por objetivo conta é esse. também dessa cardiologia aí que tá fazendo e É, acontecendo, né? É, Mas bacana isso. É bom, né, a gente saber, né, que pode realmente contar com a ciência, né, com os avanços da medicina, da cardiologia, é muito importante. Talvez, doenças que lá atrás não, né, nem se pensava em curar ou operar e tudo, e hoje tem procedimentos e medicamentos, sim. A né. gente não precisa ir longe. Eu estava pesquisando esses dias a parte histórica da medicina, até preparando um vídeo mesmo para o Sim. meu canal no YouTube sobre infarto. E 30 anos atrás, 30 anos parece muito tempo, né? É, Mas é nada, né? é, 30 anos atrás, uma pessoa que estava infartando dentro de casa, a orientação era: tome um remédio para dor e espere, porque não existia nada. Estou falando de 1988, 89, que foi quando a gente comprovou que a aspirina, aquele comprimidinho que a gente tem em casa, né, sim, que dá para as crianças e sim. tudo, tem um impacto gigantesco sobre a saúde do coração, sobre o infarto. 30 anos atrás isso era desconhecido, né, e a gente simplesmente não tinha um tratamento. Hoje, a gente tem condições de um paciente com meia hora de dor torácica, ele já está dentro de uma sala de hemodinâmica, já está abrindo a artéria, colocando um stent, garantindo uma sobrevida, normal, uma Normal. vida normal. Que bacana, né, Carlinhos? é bom saber disso, né? É, Tranquiliza também. Que a evolução, tranquiliza, Sem né? dúvida, sem dúvida. isso. Doutor, acho que o senhor até falou sobre isso, né? E acho que até tem a ver com aquele assunto relacionado à espiritualidade também, porque estresse e saúde mental, eles têm uma relação direta com o coração, Total, né? total. A gente diz que a saúde mental, as doenças, né, da parte mental, depressão, ansiedade, são o grande mal do século, né? Como eu falei, pelo estilo de vida que a gente leva hoje em dia, pela forma como o mundo se configura hoje em dia, né? A saúde mental, ela se faz cada vez mais importante. E cada vez mais a gente vem vendo como a saúde mental ela interfere na saúde física, né? É estranho fazer essa distinção, porque na verdade é tudo parte de uma pessoa, né? E hoje o tratamento e a visão da medicina é tratar a pessoa e não a doença, né? Então a gente vê o quanto depressão, ansiedade, essas coisas que acometem o nosso espírito, né? É, Tem influência sobre o corpo. E às vezes tão importante quanto controlar a pressão, quanto controlar o diabetes, quanto perder peso, é controlar o estresse. controlar o estresse. Como? Eu não sei, né? Tá cada vez mais difícil isso. Mas a gente tem que sempre tentar, É, né? com certeza. É, É, cuidar muito da espiritualidade, como você falou no começo, né, talvez não fa a gente não tá falando aqui de religião, mas ter, assim, uma prática de meditação, de oração, de fé, acreditar, né, em que existe um Deus, assim, e existe realmente algo, né? é Assim, que o que, existe o algo. que os estudos voltados para essa área dizem é que você não precisa seguir uma religião específica, É, mas ter uma crença já traz um pouco de alívio, já traz um pouco de melhora de questões mentais e mesmo físicas. E a gente tem também a parte social associada à crença. Então, quem frequenta
uma igreja, um terreiro, seja o que for, tá ali convivendo com outras pessoas, tá ali congregando, né? Assim, tá tendo Isso. algo em comum com outras pessoas, e isso também é muito importante. É. Doutor, me fale um pouquinho, quais os sinais de alerta que não devem ser ignorados, podem indicar um infarto ou um AVC iminente? Pronto, isso é É, extremamente importante, né? muito. Eh, Quando a gente fala em infarto, a gente pensa em dor no peito, né, dor Isso. torácica, e a gente tem os 2 extremos, né, a gente tem aqueles pacientes que é o mínimo sinal de às vezes tem uma dor aqui na ponta da orelha e já saem correndo, eu acho que eu estou infartando. E tem o contrário também, aqueles que É, têm a dor no peito, mas estão lá dentro de casa: "Não, eu não vou procurar, isso não é, deve ser nada", é. o tal dos gases, né, que todo mundo fala, É. deve ser gases. Mas, a gente costuma dizer, assim, que qualquer dor que apareça da mandíbula até o umbigo pode estar relacionada ao coração. Sim, Então, assim, a gente tem algumas características que levam a pensar mais numa dor de causa cardíaca. Então, por exemplo, é aquela dor que aparece no momento de um esforço sim, ou no momento de um estresse emocional, né, assim, um susto, sim. né, um momento de tristeza, uma coisa assim. Ou no esforço. Então a pessoa que sai de casa para ir ali na padaria e aí no meio do caminho sente aquela dorzinha no peito, e aí ela para, a dor melhora. Isso aí é um sinal, de alerta, Sim, né. E o que a gente recomenda é, sem dúvida, procure atendimento, né. A gente sabe que, existe uma máxima na medicina, na cardiologia, que diz assim: "Tempo é músculo no coração". Então, quanto mais você espera para procurar atendimento, para buscar saber se está acontecendo alguma coisa ali ou não, é um tempo que você pode estar perdendo de recuperação. E como eu falei, às vezes o paciente que tem uma dor torácica chega, vai rápido para o hospital, consegue ser atendido, e aí vai para uma sala de hemodinâmica e abre a artéria, a gente ganha sobrevida, assim, normal. A pessoa é como se não tivesse tido nada, porque ela não perdeu função do coração, ela não perdeu tempo, de vida e de aproveitar tudo que ela tem para aproveitar na vida dela. Então é preciso ficar muito de olho nisso. Quanto ao AVC, né, que você sim, perguntou, sim. toda vez que a gente pensa em alguma fraqueza muscular súbita, né, então é aquele caso típico da pessoa que acorda com um braço que não está conseguindo mexer, né, da forma que mexe Hum. normalmente, ou que na hora que vai falar, a fala não está conseguindo se articular da Sim, forma, sim. né, que é. Inclusive a gente tem uma sigla, né, que é em inglês, mas e é muito boa para a gente lembrar, né, que é o SAMU. Então é o S de smile, sorrir, né, então, tá em dúvida, dá um sorriso, né. Se um lado tá conseguindo sorrir, o outro, né, o lábio tá parado, é um sinal de alerta. Sim, sim. A gente tem o M, que é da música, né, cantar. Então se vai cantar uma música, não está conseguindo, né, não está saindo as palavras, também é um sinal de alerta. Eu pulei Sim. o A. O A é de Uau! arm, braço, levantar os braços. E não conseguir sustentar, também é outro sinal. E o U, se um desses 3 estiver alterado, urgência. É chamar o SAMU, é ir para um Ah, hospital, então é sempre ficar de olho em si mesmo ou no familiar, na pessoa que está próxima ali, que está com a suspeita de ter alguma coisa. Se tiver um desses 3 alterados, tem que ficar atento e procurar atendimento. legal. Aí, não sabia de Nem do eu. SAMU, sabia, O Sam Carlinhos? sabia não. Já É Eu só sabia, lembrar assim, do que SAMU. do SAMU, sabia que dormência, né, Isso. dormência, você acordar, realmente essa questão do sorriso eu achei interessante. É porque É, o lúdico, né? AVC a pessoa, né, quando tem, né, sim, compromete, né, às vezes exato. um lado, né, tu fica Isso. Isso, geralmente é paralisado, uma né. fraqueza que é de um lado do corpo, né. Uhum. Porque a gente sabe que o AVC é como se fosse o infarto do cérebro. Então é uma artéria ali dentro do cérebro que tem uma obstrução e aquela área que é irrigada por essa artéria para de receber sangue, então ela para de funcionar.
Então, como geralmente é uma artéria que supre um lado do cérebro, a gente vai ter uma paralisia de um lado, que, né, uma curiosidade é sempre o lado oposto, né. Então, se o meu Sim, lado esquerdo não está se movimentando, provavelmente o problema está do do lado direito. direito, né, porque Entendi. as fibras são, cruzadas, Sei. né. Então, uma fraqueza, um membro que de repente você não está sentindo, né, assim, na hora que toca ali, está dormente, está com a sensibilidade diminuída, tudo isso também é sinal de alerta. Sei. Doutor, me fale um pouquinho da sua prática lá no Hospital Santa Santa Isabel. Isabel. E Você é, você tá com lá dentro da cardiologia intervencionista ou lá você faz outras também eu áreas? atualmente eu tenho atuado mais dentro da UTI Sim, cardiológica, né, do sim, do hospital. Eu fui residente de sim. cardiologia do Santa Isabel, então foi onde eu me formei como cardiologista. E uma história interessante é que, assim, eu vim para Salvador, acho que todo mundo já deve ter percebido que eu não sou baiano, né, pelo sotaque, eu sou mineiro, Hã, eu sou de Minas, né, como você disse no início, eu me isso. formei em Juiz de Fora, Minas, e eu vim para Salvador, né, eu queria sair da minha cidade, eu queria vir morar perto do mar, né. E aí, Ah, pesquisando, eu me apaixonei pelo Hospital Santa Isabel. E que aí, para mim, legal. desde o início, foi meu objetivo, né, fazer residência lá, trabalhar lá, e fui muito feliz, né, nos 2 anos de residência, e atualmente eu tenho atuado dentro da UTI cardiológica do Certo. do hospital. E teve passagem lá com o doutor Brito, aquela figura que a gente Sim, manda sim. um beijo. O doutor Brito eu acompanho de muitos anos, a esposa É. dele também, Marcinha, outro beijo. É, um profissional maravilhoso, assim, a Profissionais gente aprende muito com é, ele, né, com todos os profissionais que estão envolvidos ali com a residência no Santa Isabel, doutor Gilson Feitosa, né, que é nosso coordenador profissional único, né, na é, Bahia e no Brasil. Doutor Brito também, a gente está sempre lá com ele na hemodinâmica, né, e é uma ah, pessoa maravilhosa. é, E que sempre está bom. disposta a ajudar quando a gente precisa, às vezes precisa encaixar um paciente ali, e ele está sempre É, sempre pronto a disposto, um coração exatamente. grandão, né? Que bom. Doutor João, eu quero que você me fale, que a gente já está encerrando, Hã. pena, mas você vai voltar de Ah, novo, com mas certeza. por que você mudou para a medicina? Me conte aí um Jornalismo para pouquinho, de medicina. jornalismo para medicina. Pois é, Helena, a minha história é história, viu. Eu sou jornalista, né, de Sim, primeira formação, me formei na mesma universidade onde depois eu iria fazer medicina. sim. Eu atuava na área do jornalismo, e aí eu mesmo tive um problema de saúde. E Ah, olha só, um problema cardiológico, né, eu com 29 anos eu infartei. ó, É, assim, fui uma dessas estatísticas aí de pacientes jovens, jovens, né, é, que a gente vê cada vez mais, é, inclusive, isso é, acontecendo, né. E aí foi isso aconteceu, e aí eu me inseri ali naquela realidade de hospital, né, como sim, paciente, e sim, aquilo me despertou uma fagulha, né, aquilo sei, mostrou para mim: "Poxa vida, é da mesma forma que eu fui ajudado, que eu fui, salvo, né, por esses profissionais, é algo que me encantou e que me deu vontade sei. de fazer algo parecido". E foi o O estopim, foi o gatilho. gatilho, e logo depois eu já comecei a me organizar, e aí fui estudando para fazer a prova e entrar na medicina. E foi ótimo, assim, eu não me arrependo nem um pouco. Que bom, que legal, É, né? É interessante, né? boa Que história. história. É, Mas a saúde tá. Você, como médico, né? Seu coração tá. tá em dia, tá em dia. Eu ano passado tive um outro susto, Oi? né, assim, eu acabei sendo operado, né, do Ah, coração também, fiz, a mesma cirurgia que a sua a funcionária minha. que fez com que a gente se conhecesse, Sim, né. sim, É, Josefa. exato. Eu acabei sendo operado, né, Sei, assim, fiz a cirurgia cardíaca lá mesmo no Santa Isabel, sei. mas foi tudo certo e agora a saúde tá 100% em dia. Que bom, que bom. Doutor João, muitíssimo obrigado. Adoramos, né, Carlinho? Foi Muito bom. ótimo, muito proveitoso. É porque nosso tempo está esgotando, mas a gente vai trazer você outras vezes aqui Vai para a ser um gente falar, prazer. porque o assunto é importante. E esse canal Pode Varjão vai trazer só gente bacana, referenciada, combater fake news na medicina, Isso né? é muito Né? importante, Não isso é, é muito doutor João? A cada vez gente mais tem importante.
cada profissional aí, não estou falando só de médico, não. Médico, até que eu vejo médico pouco, mas tem. Todos os profissionais, muitos profissionais que não têm credibilidade, não têm prática, né? Não fazem clínica médica e se arvoram a falar nas redes sociais e tá falando ali para público leigo, né? Público que às vezes Isso, não. isso é uma questão que dá uns 3 episódios aqui do podcast, né? Mas tem muita coisa envolvida. É a questão das É, faculdades de medicina isso. e residência médica, envolve muita coisa e é É, um assunto que dá muito pano pra manga. mas você vai voltar aqui pra gente falar, Sem dúvida, viu? sem dúvida. É só É isso chamar que aí. eu tô aqui. Gente, a gente está encerrando então o Pode Varjão. Continue aqui com a gente. É facinho de localizar. Pode Varjão 13, já tá na boca do povo. É o meu, é o seu, é o nosso Pode Varjão, tá? Até mais. Grande beijo. Carlinho, quer falar alguma coisa? Só agradecer ao doutor João pela Eu que presença agradeço. e vamos em frente, né? Isso. Tchau, tchau.